povo. Então, como a gente combinou aqui, vamos estar apresentando a norma sobre pontes de concreto armado. Também tem aí especificamente para aço, para madeira, tá? Mas concreto é o material que a gente tem mais uso aí. E vocês vão ter uma cadeira específica sobre pontes lá para frente. Então vamos dar uma pincelada aqui no que é importante, tá? Então, para começar, é importante saber que essa norma ela é de 2003, tá? Me parece inclusive que ela está em revisão, mas ela se remete aqui à norma 7188, tá? Que é de 2013, tá? Então, o primeiro ponto interessante aqui é que quando ela se referir a essa norma, a gente precisa sobrepor essa norma na parte específica aí de carga móvel, tá? Sobrepõe-se a metodologia daqui, que é mais atual, a da 7187, tá? E no resto a gente vai. Na internet tem vídeo, tá? Sobre um livro aí, que é o dimensionamento de uma ponte lá em, acho que não sei se é Pauoco, uma coisa assim, o nome da cidade. E só que ela tá toda dimensionada aqui na 7187, tá? Então, bastante cuidado. Uma besteirinha lá que muda, mas muda. Bom, então, como todas as normas, ela tem lá toda a sua apresentação, sumário, objetivo, referência normativa. Aqui ele se refere aqui aos requisitos para apresentação de projetos. Se você for fazer os projetos aí, o que você tem que apresentar. Tá? Deixa eu pegar aqui minha norma física. Tá? Aí acompanhando. Então, o objetivo da norma, essa norma fixa os requisitos que devem ser obedecidos, quase não sai, na execução e no controle de pontes de concreto armado e concreto protendido, excluídas aquelas em que se empregue concreto leve ou outros concretos especiais. Além das condições dessa norma, devem ser obedecidas as outras normas específicas e as exigências peculiares de cada caso, principalmente quando se tratar de estruturas com características excepcionais, onde a verificação de segurança necessita de considerações adicionais não previstas nessa norma. Tá? Então, sempre que a gente pegar uma norma, ela não está limitando todo o seu serviço. Tá? Então, existem considerações que você pode ser obrigado a fazer e que não esteja na norma, mas que você, como calculista, precisa analisar quais são os efeitos que aquela solicitação pode causar na tua estrutura. Então, aqui é como se fosse o básico que você precisa verificar, mas não é a única coisa que você precisa se apegar, tá certo? Então, aqui serão citadas aí referências às normas 6118, já que a ponte é de concreto, né? Aqui percebam que ela retrata 2003, mas a norma 6118 já foi revisada, tá? De 2014. Vocês vão ver aí nas cadeiras de concreto. 6123 de vento, que a gente já viu também. 7188 aqui era de 1984, tá vendo? Mas a mais atual é 2013. Tá? Cadê? 1984. 7188 de 1984, já foi. 7189 de 85 para obras ferroviárias. 8681 2003, é essa mesmo, né? Ações de segurança das estruturas, vimos na primeira unidade. 10.839, execução de obras de arte especial, concreto armado protendido. Tá? Perceba que provavelmente essa norma ela vai citar aí a 6118, que é 2014 também. Então essa norma aqui também vai precisar ser atualizada. 12655 de 1996 também, tá? Então, a apresentação dos projetos, as generalidades.
documentos técnicos mínimos que constituem o projeto são os elementos básicos, memorial descritivo e justificativo, memorial de cálculo, desenhos e especificações. Além das normas relacionadas na seção 2, essas aqui, devem ser obedecidas às instruções normativas e especificações emitidas pelo proprietário da obra. Tá? Então, esses são os documentos que a gente apresenta no projeto. Tá? Porém, existem as etapas, a gente vê isso na cadeia do projeto integrado, né? Como é que se constitui um projeto. Então, o que a gente precisa apresentar num projeto básico? Os elementos básicos compreendem todas as informações necessárias para justificar a obra e definir suas características técnicas e funcionais. Incluem os levantamentos topográficos, também batimetria, se necessário. Batimetria, se vocês não lembram aí, como se fosse a topografia quando você tem aí a água como superfície. Tá? Então, levantamentos topográficos e de interferências, projeto geométrico completo da estrada, né? Dados geológicos, geotécnicos e hidrológicos, gabaritos em largura e altura e outros condicionantes de projeto. Em alguns casos, devem ainda ser consideradas na elaboração dos projetos as condições de acesso à obra, características regionais e disponibilidade do material e mão de obra. Tá? Então, quando você vai entregar um projeto de ponte, você vai, na verdade, gerar aí o que a gente chama de tomo, né? São livros, relatórios, 300 páginas. Tá? Então, são muitos estudos que vão justificar o teu dimensionamento. Tá? Então, por isso que eu insisto que vocês vão precisar fazer o relatório aí dos cálculos da estrutura que vocês pegaram, tá? Para que vocês possam entender como é que é o processo. Memorial descritivo e justificativo. O memorial descritivo e justificativo deve conter a descrição da obra e dos processos construtivos propostos, bem como a justificativa técnica, econômica e arquitetônica da estrutura adotada. Então, se vocês tiverem curiosidade, aí vocês podem dar uma busca sobre memorial descritivo e justificativo em pontos que é apresentado. Tá? Mas aí a gente contém a descrição das obras, dos processos, vocês têm um levantamento de como é que seria cada uma das etapas, tá? Para que se construa conforme a arquitetura final aí que você adotou. Memorial de cálculo. O memorial de cálculo deve ser iniciado com uma indicação clara do modelo estrutural adotado, com as dimensões principais, características dos materiais, condições de apoio, hipóteses de cálculo e outras informações que sejam necessárias para definir. Tá? Então, basicamente, no memorial de cálculo você vai colocar lá o teu pórtico, como é que foi feito a distribuição das cargas, tá? As dimensões principais, tal, qual é o FCK do concreto que você vai utilizar, quais são o aço, tipo de aço que você vai utilizar, como você considerou esses apoios. Tá? Então, isso vai tudo no memorial de cálculo. Em seguida, os cálculos destinados à determinação das solicitações e ao dimensionamento dos elementos estruturais devem ser apresentados em sequência lógica e com desenvolvimento tal que facilmente possam ser entendidos, interpretados e principalmente verificados. Tá? Se tiver algum problema na sua obra, é importante que a pessoa que possa te auditar, digamos assim, consiga refazer o seu projeto. Tá? É basicamente aquilo que o pessoal chama aí de método científico, né? Quando você faz um determinado experimento e você dá condições para que outra pessoa possa repetir o seu experimento para comprová-lo ou refutá-lo, é o que a gente está falando aí sobre o método científico. Tá? Então, quando você coloca em projeto todas as premissas que você adotou, você dá a condição para que alguém possa verificar se você fez todos os cálculos de maneira correta. Tá? Os símbolos não usuais devem ser bem definidos, as fórmulas aplicadas devem figurar antes da introdução dos valores numéricos e das referências bibliográficas, e as referências bibliográficas devem ser precisas e completas. Sendo os cálculos efetuados com o auxílio de computadores, devem ser fornecidas as seguintes informações, que é o comum agora, né? Se o programa utilizado for de uso corrente, no meio técnico, sua identificação.
Se for um programa particular ou pouco conhecido, a descrição da base teórica como hipóteses feitas e os procedimentos matemáticos usados no cálculo. Indicação clara dos dados de entrada, a relação dos resultados fornecidos pelo programa, os quais devem ser apresentados ordenadamente com o significado de cada um, de forma que possam facilmente ser entendidos e eventualmente verificados por processos independentes. Os desenhos. Tudo isso aqui nos nossos requisitos de apresentação de projeto. Tá? Os desenhos. Os desenhos em formatos normalizados e escalas adequadas devem conter todos os elementos necessários à execução da obra e estar condizentes com os cálculos. Os desenhos de implantação da obra devem conter sua localização e os elementos principais do projeto geométrico, de forma a ficar perfeitamente definida sua integração com as características locais. Em perfil, devem ser mostradas as cotas do grade, do terreno natural, dos aterros de acesso ou cortes, do obstáculo transposto, curso d'água, rodovia, ferrovia, constando também no desenho os gabaritos impostos em largura e altura. Devem ser mostradas inclusive as cotas dos elementos de fundação, do lençol freático e do perfil geológico e geotécnico do terreno, estimado a partir das sondagens e ensaios geotécnicos realizados. Em planta, o desenho deve ser lançado sobre bases obtidas do levantamento topográfico, com as linhas rebaixadas, mostrando a compatibilização da obra com as condições locais, indicando saias de aterro e talude de corte, e fornecendo as coordenadas para a locação das fundações. Perceba então que um dos fatores que é pedido aí no projeto de pontes é que você lance aí seu projeto sobre um levantamento topográfico, né? Então você vai ter aí uma série de curvas de níveis que você vai colocar sua ponte já para justificar a necessidade dessa ponte também. Os desenhos de formas devem detalhar todos os elementos componentes da estrutura através de plantas, elevações e cortes, mostrando, além das dimensões, dados complementares tais como contraflechas, aberturas provisórias para as fases construtivas, detalhes de drenagem da pista de fixação de postes e de outros. Certo? Devem também constar nos desenhos de formas outras informações importantes relativas à obra, principalmente classe em que se enquadra com relação às cargas móveis, que a gente vai ver aí, né, que tem diversas classes. Não sei se tem uma tabela aqui. Mas as cargas móveis, de acordo com o peso que é colocado sobre a ponte, ela tem lá a classe TB não sei quanto. TB 240, TB 300, TB tanto, tal. Classe que se enquadra, especificações dos materiais que serão utilizados e conforme o tipo de fundação, pressões no terreno exercidas por sapatas rasas ou base de tubulões, cargas em estacas e comprimentos previstos. Tá? Então é preciso você gerar também a planta de carga dessa ponte, para verificar aí, comparar com o teu levantamento geológico, né? Sua sondagem, tá? Seu estudo do solo todo. Os desenhos de armação devem indicar tipo de aço, quantidade de bitola, dimensões de forma, posição e espaçamento das barras ou cabos, tipos de emenda e ganchos, raios mínimos de dobramento e cobrimentos, bem como prever espaços para lançamento de concreto e utilização de vibradores. Em função da complexibilidade da obra, podem ser necessários desenhos específicos de execução, indicando sistemática construtiva prevista, planos de concretagem, juntas obrigatórias e optativas,
planos e tabelas de proteção, desenhos de escoramento convenientemente dimensionados de acordo com o plano de concretagem proposto, sequências de execução e descimbramento, deformações previstas também. Então, esses são os materiais que a gente apresenta aqui até agora, né? 3.5. E as especificações, todas as informações necessárias para a execução da obra que não constem nos documentos previstos nos itens anteriores devem ser fornecidas sob a forma de especificações. Então, tudo isso é o que você apresenta ao seu cliente quando você vai fazer um projeto de ponte em concreto armado. Requisitos do projeto. As estruturas objetos dessa norma devem ser concebidas, calculadas e detalhadas de modo a satisfazer os requisitos de qualidade definidos na seção 5 da NBR 6118 de 2003. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, seção 5 da NBR. Então, a seção 5 trata de requisitos gerais de qualidade da estrutura e a validação da conformidade do projeto. E aí os itens 5 que se seguem, né? Condições gerais, classificação dos requisitos de estrutura, requisitos de qualidade do projeto, qualidade de solução adotada, condições impostas ao projeto, documentação da solução adotada, avaliação da conformidade do projeto. Então, tudo isso vai ter que ser visto também para a norma de pontes. Passou um carro aqui, tive que dar pausa. Então, voltando. As estruturas objeto dessa norma devem ser concebidas e calculadas e detalhadas de modo a satisfazer os requisitos de qualidade definidos no item 5 da norma, no caso de 2014 agora, tá? Então, o item 5, aqui está. Principalmente garantindo que para todas as combinações de ações suscetíveis de intervir durante a sua construção de utilização, sejam respeitados os estados limite último e estado limite de serviço, bem como as condições de durabilidade requeridas, como a gente viu na primeira unidade, a norma 8681. Então, já podem ver que daqui para frente nunca mais vocês vão se desgrudar da 8681, tá? Estado limite e de durabilidade que ele cita aqui, ele dá uma resumida aqui, né? Então, os estados limites a serem considerados estão definidos e relacionados nos itens 3 e 10 da 6118. Tá? Então, 3, termos e definições, e 10, segurança e estados limites. Tá? Os estados limite último representam o colapso ou qualquer outra forma de ruína que determine a paralisação do uso da estrutura. Tá? E os estados limite de serviço estão relacionados com a durabilidade e boa utilização funcional das estruturas, sua aparência e o conforto para os usuários. A gente já viu bastante isso. Tá? Os requisitos destinados especificamente à garantia de durabilidade encontram-se nas seções 6 e 7 da norma 6118. Tá? Então, 6, diretrizes para a durabilidade, e 7, critérios de projeto que visam a durabilidade. Notações. No projeto Execução e Controle de Pontes, as notações vão ser igual à seção 4. Tá? Onde tem aí as letras e tal, tudo que você for adotar. 6. As unidades vão ser dadas no Sistema Internacional de Unidades. Tá? Ações a considerar. Conforme definição da 8681, as ações são causas que provocam o aparecimento de esforços ou deformações nas estruturas. São classificadas em permanentes, variáveis e excepcionais, tá? De acordo com a quantidade de tempo que essas cargas atuam sobre a estrutura, né? A gente já viu também. Que define ações permanentes. São as ações cujas intensidades podem ser consideradas como constantes ao longo da vida útil da construção. Também são consideradas permanentes as que crescem no tempo, tendendo a um valor limite constante.
As ações permanentes compreendem, entre outras, aí citando aqui, né, as cargas provenientes do peso próprio dos elementos estruturais, as cargas provenientes do peso da pavimentação, dos trilhos, dos dormentes, dos lastros, dos revestimentos, das barreiras, dos guarda-rodas, dos guarda-corpo e dispositivos de sinalização, também são considerados, os empuxos de terra e de líquido, de água, as forças de proteção, as deformações impostas, isto é, provocada por fluência e retração do concreto, por variações de temperatura e por deslocamentos de apoios. Tá? Lembro que a gente vê essas variações de temperatura em estabilidade 2. Tá? Acho que estabilidade 1 acho que não, mas em estabilidade 2 a gente vê, pelo menos vimos os efeitos da variação de temperatura na estrutura, tá? Esses efeitos de compressão e tração. Então, aqui definindo como é que a gente obtém o peso próprio dos elementos estruturais. Na avaliação das cargas devido ao peso próprio dos elementos estruturais, o peso específico deve ser tomado no mínimo igual a 24 kN por metro cúbico para o concreto simples, ou seja, sem armadura, e 25 kN metro cúbico para o concreto com armadura, seja armado, classificado como armado, ou protendido. Para a pavimentação, vamos ter um valor mínimo de 24 kN por metro cúbico, prevendo-se uma carga adicional de 2 kN por metro quadrado para atender o recapeamento. Tá? Então faz-se a conversão aqui e vê qual é o impacto que esses 2 kN por metro quadrado têm, tá? Ignorando a espessura. Lastro ferroviário, trilhos e dormentes, considerando 18 kN por metro cúbico. Tá? Na ausência de indicações precisas, a carga referente aos dormentes, trilhos e acessórios deve ser considerada de pelo menos 8 kN metro por via. Tá? Então tem que ter bastante cuidado para saber como é que converte essas unidades aqui, tá? De metro cúbico, metro, quando está interagindo, tem que ver qual é o sentido que ela atua direitinho. Tá? Empuxo de terra, vocês veem aí na mecânica dos solos, né? Também é considerado aí quando você tem peças enterradas que estão forçando a sua estrutura. A terra está forçando a estrutura, no caso, né? Então, o empuxo de terra nas estruturas é determinado de acordo com os princípios da mecânica dos solos. Tá? O peso específico do solo úmido deve ser considerado no mínimo igual a 18 kN metro cúbico. E o ângulo de atrito interno no máximo igual a 30 graus. Os empuxos ativo e de repouso devem ser considerados nas situações mais desfavoráveis. A atuação do empuxo passivo só pode ser levada em conta quando sua ocorrência puder ser garantida ao longo de toda a vida útil da obra. Grosseiramente aqui, para representar esses empuxos, é como se eu tivesse essa área marrom aqui sendo a terra, tá? E ela tende a fazer um esforço sobre a minha fundação nesse sentido aqui, tá? Mas parte dessa terra, quando você faz uma pressão sobre ela, ela vai fazer um esforço que sobre a minha fundação ela ajuda a equilibrar, ou seja, ela é para a direita contra esse da esquerda, tá? Então esse aqui que causa um efeito favorável à minha estrutura, à minha resistência, nós chamamos de empuxo. Esse aqui é o empuxo ativo e este é o empuxo passivo. Tá? Voltando lá. Isso aí. Pronto. Então a gente só vai considerar esse empuxo passivo quando ele for de fato aproveitado ao longo de toda a vida útil da obra, tá? Aqui tem mais algumas referências sobre como é que a gente quantifica a quantidade aí de empuxo, tá?
Então, já deu o ângulo de inclinação, o peso próprio. Aqui outras situações particulares. Quando a superestrutura funciona como arrimo dos aterros de acesso, a ação do empuxo de terra proveniente desses aterros pode ser considerada simultaneamente em ambas as extremidades, no caso em que não haja juntas intermediárias do tabuleiro e desde que seja feita a verificação também para a hipótese de existir uma ação em apenas uma das extremidades agindo isoladamente sem outras forças horizontais, e para o caso da estrutura em construção. Nos casos de tabuleiro em curva ou esconso, deve ser considerada a atuação simultânea dos empuxos em ambas as extremidades quando for mais desfavorável. No caso de pilares implantados sobre taludes de aterro, deve ser adotada para o cálculo do empuxo de terra uma largura fictícia igual a 3 vezes a largura do pilar, devendo esse valor ficar limitado à largura da plataforma de aterro. Tá? Então, se os 3 larguras do pilar for maior do que a largura do aterro, a gente utiliza a largura do aterro. Tá? 7.1.4.2 ele continua dando aqui outras condições, onde para o grupo de pilares alinhados transversalmente, quando a largura fictícia que foi descrita aqui, obtido de acordo com o critério 7.1.4.1, for superior à distância transversal entre eixos de pilares, a nova largura fictícia pode ser, para pilares externos, a semidistância entre eixos mais 1,5 a largura do pilar, ou para os pilares intermediários, a distância entre eixos. Pode ser prescindida a consideração da ação do empuxo de terra sobre os elementos estruturais implantados em terraplenos horizontais de aterros previamente executados, desde que sejam adotadas precauções especiais no projeto e na execução, como a compactação adequada, inclinações convenientes dos taludes, distâncias mínimas dos elementos às bordas do aterro, terrenos de fundação com superfície com suficiente capacidade de suporte, entre outros. Tá? Então, se você garantir todas essas situações, você pode meio que ignorar, né? Suprimir a verificação do aterro. Empuxo de água, nós vamos ter também as mesmas considerações do empuxo de terra, adaptando aí para a água, né? O empuxo de água e a sobrepressão devem ser considerados nas situações mais favoráveis para a verificação dos estados limites. No caso de utilização de contrapeso enterrado, é obrigatória a avaliação do seu peso e a consideração da hipótese de submersão total do mesmo, salvo se comprovada a impossibilidade de ocorrência nessa situação. Nos muros de arrimo deve ser prevista em toda a altura da estrutura uma camada filtrante contínua, de modo a evitar a situação de pressões hidrostáticas. Então, quando você vai fazer um muro de arrimo, é comum que você faça lá uma camada de drenagem, tá? E deixe lá uma forma com que a água possa passar por esse muro de contenção, para que ele não fique acumulando água lá e a estrutura tenha que lidar também com essa pressão hidrostática. Além disso, dos empuxos de água, nós temos que considerar também forças de proteção, fluência, retração, deslocamento de fundações. Tá? Todas elas conforme a norma 6118. Tá? E o deslocamento de fundação, se a natureza do terreno e o tipo de fundações permitirem a ocorrência de deslocamentos que induzam efeitos apreciáveis na estrutura, as deformações impostas decorrentes devem ser levadas em consideração de projeto. Então, se você liberar e você colocar, por exemplo, uma fundação que seja deslizável, você vai ter que avaliar, quando ela deslizar, qual é o efeito sobre toda a estrutura e calcular para que ela resista a isso também. Então, até aqui nós vimos as forças permanentes, né? As ações permanentes. Agora, as ações variáveis. Tá? Então, para ações variáveis, ele lista aqui o que a gente considera: as cargas móveis, o próprio carro passando, ou as pessoas passando, né? As cargas de construção, quando a gente vai fazer uma construção de uma ponte, aí é comum que você utilize equipamentos que são relativamente pesados também, né? Já na fase de construção, as cargas de vento,
o empuxo de terra provocado por cargas móveis, a pressão de água em movimento, o efeito dinâmico do movimento das águas, as variações de temperatura. Tá? Essas são ações variáveis, tá? Ou seja, vão entrar lá com aqueles coeficientes variáveis na norma 8681. Tá? E aqui ele descreve cada uma dessas cargas por menor. Tá? Então, as cargas verticais móveis são fixadas na norma 7188 e 7189, tá? Que são cargas em obras rodoviárias e, se eu não me engano, ferroviárias. Tá? Aqui é a norma rodoviária e a outra, a 7189, é a ferroviária. Ou pelo proprietário da obra, se ele pedir especificamente para que você atenda a um determinado tipo de ação. Tá? O efeito dinâmico das cargas móveis é o item que foi alterado. Tá? Quando a gente vai utilizar aqui, já que ele pediu para que a gente observasse a 7188, antes da atualização, essa norma aqui previa que você fizesse como um efeito para considerar as cargas móveis como sendo cargas estáticas, a gente utilizava isso aqui. Tá? O efeito dinâmico das cargas móveis pode ser analisado pela teoria da dinâmica das estruturas. É permitido, no entanto, assimilar as cargas móveis a cargas estáticas, através da sua multiplicação pelos coeficientes de impacto definidos a seguir. Então, para os elementos estruturais em obras rodoviárias, nós tínhamos aqui um coeficiente igual a 1,4 menos 0,007 L maior ou igual a 1. Então, qual foi o problema que foi identificado nessa norma, né? Entre outras coisas? Identificou-se que quando eu tiver um L, isso daqui é em metro, né? L é o comprimento de cada vão teórico. Então, quando eu tiver uma ponte grande, a partir de, por exemplo, 60 metros, 50 metros, 58 metros. Tá? Então, eu teria aqui que esse meu coeficiente seria 1,4 menos 0,007 vezes o L, que é 58, nesse caso que eu estou dizendo. Então, nós teríamos aqui um valor menor do que 1. E aí a gente colocaria ali como 1. Ou seja, quando eu tivesse um vão muito grande, simplesmente eu não tenho um coeficiente para majorar essas cargas móveis. É como se as cargas móveis fossem exatamente como cargas estáticas, o que não é verdade. Tá? Então, entre outras coisas que foram observadas, gerou a necessidade aí de atualização dessa obtenção de carga. Então, isso aqui que era feito, o item 7.2.1.2 não é mais utilizado. Tá? Aí a gente vai utilizar os coeficientes que estão previstos na 7188. Aqui, ó, no item 5.1. Então, a carga P, maiúsculo, em kilonewtons, é a carga estática concentrada aplicada no nível do pavimento. Então, P maiúsculo é a carga concentrada no nível do pavimento. A carga P minúscula é a carga uniformemente distribuída aplicada no nível do pavimento. Tá? Então, P maiúscula é a carga centrada, né? E a P minúscula é a carga diária. Tá? A carga concentrada Q, tá? Então os maiúsculos são concentradas e os minúsculos aqui são em área. Tá? São os valores da carga móvel aplicados no nível do pavimento, iguais aos valores característicos ponderados pelos coeficientes de impacto vertical, C e V, número de faixas CNF e impacto adicional C e A. Tá? Então, as ações para pontes, galerias e viadutos rodoviários são definidas a partir da carga que foi descrita, né? A partir da carga que será descrita aqui abaixo.
São definidas as cargas estáticas, sua disposição e intensidade para verificação e dimensionamento dos diversos elementos estruturais. A carga móvel rodoviária, padrão TB450, é definida por um veículo tipo de 450 kN com 6 rodas, cada roda com 75 kN. 3 eixos de carga afastados entre si 1,5 m, com área de ocupação de 18 metros quadrados, circundada por uma carga uniformemente distribuída de 5 kN por metro quadrado, conforme a figura 1. Então, essa figura aqui do meio é o veículo tipo, onde se observa que os 3 pneus, mais 3 aqui, afastado entre eles 1,5 m, né, frente de 3 metros, 6 metros de profundidade. Fora dessa área de interferência do veículo, né, aqui à frente dele, né, ou as costas, fora dessa área do veículo, nós temos uma carga de multidão, tá? Está descrita aqui e aqui. Então, se a gente fizesse um corte analisando esse corte A, onde o veículo não está, nós temos como um carregamento nessa região apenas a carga de multidão, carregamento uniformemente distribuído. Na seção B, onde nós observamos os pneus e o carro, nós temos que, antes, em qualquer área que o carro não esteja, nós temos a carga de multidão. Para onde nós observamos aqui o pneu, nós temos uma carga P. Tá? Então nós vamos observar aqui no corte B essas cargas P, esse espaçamento entre elas e o espaçamento entre a carga de multidão. Tá? Então essa é a disposição dessas cargas. Tá? A carga móvel assume posição qualquer em toda a pista rodoviária, com as rodas na posição mais desfavorável, inclusive considerando aí acostamento e faixa de segurança. A carga distribuída deve ser aplicada na posição mais desfavorável, independentemente das faixas rodoviárias. Admite-se a distribuição especial de carga concentrada no elemento estrutural a partir de sua superfície de contato em um ângulo de 45 graus. Para obras em anel rodoviário e obras com distância inferior a 100 km, em rodovias de acesso e terminais portuários, as cargas móveis características definidas acima devem ser majoradas em 10%, a critério da autoridade competente. Para obras em estradas vicinais municipais, numa taxa de obras particulares, a critério da autoridade competente, carga móvel rodoviária é no mínimo igual a um TB 240, que é definido por um veículo tipo de 240 com 6 rodas de 40. Né? Igual o desenho lá em cima, mas as cargas são de 40 kN por roda. E a carga de multidão é de 4 kN por metro quadrado. Carga nos passeios. Nos passeios para pedestres de pontes e viadutos, adotar carga uniformemente distribuída de 3 kN. Na posição mais favorável, concomitante com a carga móvel rodoviária, para verificações e dimensionamentos dos diversos elementos estruturais. Tá? Então, onde não tem carro, não é pista, o carro não sobe, nós utilizamos 3 kN por metro quadrado. Tá? O elemento estrutural do passeio é dimensionado para uma carga distribuída de 5 kN por metro quadrado. Então, esses 3 kN aqui eles vai servir como um peso para as fundações, mas os elementos lá, as vigas que tiverem, as lajes sobre o passeio, vai ser dimensionado como se fosse para 5 kN por metro quadrado. As ações sobre os elementos estruturais dos passeios não são ponderadas pelos coeficientes que a gente viu aqui em cima. Tá? Então, essas expressões não, a gente só pega o P maiúsculo ou minúsculo para o caso de passeios. Tá? Todos os passeios de pontes e viadutos devem ser protegidos por dispositivo de contenção e mencionados como 5.2.3.2.2. Tá? Então, essas cargas verticais, que aqui era ponderado dessa forma, no 7.2.1.2, agora serão ponderadas da seguinte forma. Né? Nós vamos ter a carga do jeito que a gente tinha, e ele vai multiplicar pelo coeficiente de impacto vertical, coeficiente de número de faixa e coeficiente de impacto adicional. Então, coeficiente de impacto vertical, como é que a gente calcula?
Ele vai ser 1,35 para estruturas com vão menor do que 10 metros. Vai ser 1 mais 1,06 vezes 20 dividido por LIV mais 50 para estruturas com vão entre 10 e 200. Tá? Lembrando que LIV é o vão em metros para o cálculo do coeficiente de impacto vertical conforme o tipo de estrutura. É a média aritmética dos vãos no caso de vãos contínuos. Então, aquele caso que a gente fez a conta ali com 58 metros, agora ele tem um valor aqui, tá? 1,06 vezes isso aqui. E aí teríamos aqui os 58 metros, por exemplo. Tá? Quanto é que a gente ia ter aqui? Vamos ver se a gente faz. Pra ver, nunca fiz esse teste não. Então eu teria 1 mais 1,06 vezes 20 dividido por 58 mais 50. Daria 1,19, tá? E em relação ao cálculo na norma antiga, nós teremos 1. Tá? Então a gente está majorando 20% aqui nesse caso. Tá? Então já teve alguma consideração, né? Então, coeficiente de impacto vertical, quando a ponte for curtinha, 1,35. Quando ela for maior, a gente faz essa ponderação. Tá? Fácil. Coeficiente do número de faixas. As cargas móveis características definidas conforme 5.1 devem ser ajustadas pelo coeficiente do número de faixas, que é 1 menos 0,05 vezes n menos 2, pelo menos 0,9, onde n é o número inteiro de faixas de tráfego rodoviário a serem carregadas sobre o tabuleiro transversalmente contínuo. Acostamentos de faixa de segurança não são faixas de tráfego de rodovia. Tá? A gente vai considerar aqui como sendo faixa de tráfego esse espaço todo aqui, tá? Nesse sentido. Contanto que a gente desconte aí acostamento e tal. Voltando. Esse coeficiente não se aplica ao dimensionamento de elementos estruturais transversais ao sentido do tráfego, tá? Lajes, transversinas e etc. E o coeficiente de impacto adicional vai ser 1,25 para obras em concreto ou mistas e 1,15 para obras em aço. Tá? Também temos aqui a obtenção de forças horizontais, que também é relacionado aqui. Então, toda a parte de carga móvel, né, a gente vai querer observar preferencialmente na 7188. Tá? Continuando aqui, aí obtendo esses três coeficientes, né, coeficiente de impacto adicional, coeficiente de número de faixas e coeficiente de impacto vertical, nós multiplicamos pela carga que nós obtemos aqui, P e Q. Tá? Mas não são as únicas cargas que nós contabilizamos. Temos a força centrífuga, tá? Que também vai ser descrita aqui, forças horizontais, força centrífuga, então a gente vai utilizar isso aqui, tá? Vai ser um esforço que vocês vão aprender aí quando vocês estiverem pagando os projetos geométricos da vida e vão ver quando eu estiver com uma ponte em curva, tá? Não vou focar nisso aqui. Então, a força centrífuga, choque lateral, quando a gente está tratando aí de ferrovias, né? Aí, esses valores normalmente são dessas forças horizontais são uma parcela da força do peso do veículo ou do peso total da estrutura, tá? Então, o choque lateral, quando você tiver trilhos, o efeito de aceleração e de frenagem também é previsto aqui, tá? Então, as forças horizontais devido à frenagem e ou aceleração aplicadas no nível do pavimento são um percentual da carga característica dos veículos aplicados sobre o tabuleiro, na posição mais desfavorável. Tá? Então, essa força horizontal vai ser 0,25 vezes B, que
que é a largura efetiva em metros da carga distribuída. L, que é o comprimento em metros da carga distribuída. E CNF é o número de faixas, né, que a gente viu. Então, aí nós temos o força horizontal em virtude da aceleração e frenagem. Tá? Força centrífuga aqui. Pronto. Além disso, as cargas de construção que são previstas lá. No projeto e cálculo estrutural, a gente tem que considerar as ações das cargas que podem ocorrer durante o período de construção. Carga de vento, 6123. Empuxo de terra provocado pelas cargas móveis, tá? Então você transforma aquele esforço voltando para cá. Cadê? Aqui não. Aqui. Então quando nós temos um talude, sobre esse talude nós temos o acesso de uma pista, nós temos o esforço aqui, e esse esforço acaba gerando um esforço horizontal, tá? Então nós vamos considerar a carga móvel para gerar esse esforço aqui e transformar no esforço de empuxo, basicamente. Pressão de água a gente vai observar conforme as leis da hidrodinâmica e da hidrostática, né? No caso de carga móvel da hidrodinâmica, variações de temperatura conforme a norma 6118. As ações excepcionais são aquelas cuja ocorrência se dá em circunstâncias anormais, onde a gente pode observar aí, por exemplo, que pode ser um choque, uma batida de um carro, uma batida de um barco, se for uma ponte sobre água, né? Explosões, tá? Sismo. Então tudo isso pode ser ação excepcional. Choques de objetos móveis, né? Os pilares passíveis de ser atingidos por veículos rodoviários ou embarcações devem ter sua segurança verificada quanto aos choques. Dispensa-se essa verificação se no projeto forem incluídos dispositivos capazes de proteger a estrutura contra esse tipo de acidente. Existem situações em que o pessoal faz como se fosse uma ilhazinha, tá? Então você tem um pilar aqui da ponte, né? E aí o barco que viria por aqui, eles fazem uma ilhazinha artificial, de modo que o barco vai ter que passar longe desse pilar, tá? E aí você consegue evitar que, mesmo que ele batesse aqui, seria na areia, digamos assim, da ilha, e não teria um grande impacto mesmo no pilar. Diferente que se ele batesse direto no pilar, ele poderia derrubar uma ponte. Outras ações excepcionais que podem ocorrer na obra devem ser também previstas, tá? Para a elaboração do projeto, a gente tem que informar qual é o modelo estrutural que foi feito, né? A propriedade dos materiais, quais são as ações que foram consideradas, né? Fazer a combinação dessas ações, os coeficientes de ponderação de suas combinações conforme a 6118, porque se trata de concreto, né? E a 6118, quando não suprir, ela vai citar a 8681. A análise estrutural compreende os conceitos e os procedimentos matemáticos ou experimentais que permitem determinar as solicitações e deformações de deslocamento nas várias partes da estrutura, visando avaliar sua segurança em relação aos estados limites e orientar o seu detalhamento. A análise deve ser conduzida de acordo com o disposto no item 14 da 6118. Item 14 da 6118. Análise estrutural, tá? Então, como é feito. Solicitações, deformações e deslocamentos são todas vistas conforme a 6118. Algumas informações sobre as disposições construtivas previstas especificamente para a ponte. Diz o seguinte: a espessura H das lajes maciças que fazem parte
da estrutura objeto dessa norma devem respeitar os valores mínimos que são indicados a seguir. Lajes que são destinadas à passagem de tráfego ferroviário precisam ter pelo menos 20 centímetros. Lajes para tráfego rodoviário, pelo menos 15 centímetros. E para outros casos, pelo menos 12 centímetros. Fala aí sobre lajes nervuradas e lajes ocas. Vigas. As vigas de seção retangular e as nervuras das vigas de seção T, duplo, T ou celular concretadas no local. Nas estruturas de que se trata essa norma, não devem ter largura de alma BW menor do que 20 centímetros. Pilares. Vamos ver o que tem. A menor dimensão transversal dos pilares maciços nas estruturas de que se trata essa norma não deve ser inferior a 40 centímetros, nem a 1/25 da sua altura livre. Tá? Então aqui já é um requisito maior do que da 6118 para estruturas comuns, pelo menos. Né? No caso de pilares com seção transversal celular, a espessura das paredes não deve ser inferior a 20 centímetros. Quando a execução desses pilares for prevista com a utilização do sistema de formas deslizantes, deve-se aumentar a espessura mínima das paredes para 25 centímetros, através de acréscimos de cobrimento de 2,5 centímetros, não sendo permitido considerar tais acréscimos no dimensionamento. Fala também aqui sobre a drenagem, como é que vai funcionar, a armadura não protendida, a armadura mínima de laje, sempre se reportando à norma 6118. Tá? Então, para ter um conhecimento superficial sobre a norma aqui, fazer nosso primeiro cálculo, eu acho que nós já temos o material suficiente. Tá? Lembrando a vocês que a ideia é que vocês possam ter o conhecimento básico sobre a norma, mas não se limitar ao que está sendo dito em aula, tá? Então precisa verificar casos específicos e aprender a fazer a leitura da norma mesmo, tá? Que é o objetivo. Tá? Percebe que essas normas elas são relativamente curtas, tem 11 páginas, a outra tem 18 páginas, mas elas se reportam a 6118, que tem 250 páginas. Então, assim, o caminho é de fato fazer as leituras para poder ganhar a habilidade, né, sobre esses projetos, né, observar os detalhes, otimizar a estrutura, tá? Esse que é o diferencial dos engenheiros aí que são bons no que fazem, né, ler e absorver o máximo possível daquilo ali. Tá? Então semana que vem a gente vai fazer o dimensionamento aqui de uma ponte exemplo, tá? Só a quantificação das cargas, né? Do detalhamento e dimensionamento dos elementos estruturais, vocês devem ver em concreto ou na cadeira de pontos.